Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje galera vamos conversar aqui nesse vídeo sobre o lançamento do BYD Dolphin Mini ano 2025, que no pré-lançamento foi prometido, teve um marketing aí que ele seria o carro elétrico mais barato do Brasil, porém não foi isso que aconteceu. Vamos conversar um pouquinho mais sobre o preço dele, design, autonomia, dimensões, garantia desse veículo também, se vai ser legal ou não, se vai ser interessante, se compensa você comprar um BYD Dolphin Mini ou deixar mais para frente para comprar um carro elétrico. Então bora pro vídeo. Antes disso, se você está pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no Carro com o cupom BONANI15. Você ganha 15% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom BONANI15 você ganha 15% de desconto. Bora pro vídeo. Agora a BYD apresentou oficialmente o Dolphin Mini, que como eu falei, havia uma expectativa dele ser um hatch compacto elétrico mais barato do Brasil, que teria um preço muito competitivo, que seria até próximo aos valores de carro 1.0 a combustão, né, digamos assim. Então, todo mundo ficou muito feliz, porque ia ser aí uma grande chance da maioria das pessoas conseguirem comprar um carro 100% elétrico, porém não foi tão isso que aconteceu. Vamos lá, já vamos começar falando aqui sobre o preço do Dolphin Mini. O preço dele, galera, foi lançado agora por R$ 115.800, ou seja, ele está se posicionando mais caro que o da Renault, que é o Kwid E-Tech. Ou seja, galera, o Kwid E-Tech ele é mais barato do que o Dolphin Mini, que gira em torno de R$ 99.800. Então conseguimos perceber que o Dolphin Mini não vai ser o carro elétrico mais barato do Brasil. O único diferencial do compacto chinês, que é o Dolphin Mini, galera, é o seguinte: ele vem com o carregador Wallbox. O que é esse carregador? É um carregador que você faz a instalação na sua casa. É um carregador de carro elétrico para uso doméstico, ou seja, para você pegar, comprar o carro, instalar na sua casa e ter uma carga mais rápida, etc, melhor, entendeu? Então, por exemplo, você vai comprar o Dolphin Mini, já vai vir o carregador Wallbox e aí você vai instalar na sua garagem para carregar o seu carro. Certo? Isso aí é o diferencial em relação ao Kwid E-Tech. E tem um detalhe, galera, nessa pré-venda do Dolphin Mini, eles estão dando R$ 10.000 de desconto, ou seja, de 115.800 ele vai sair por R$ 105.800, bem próximo aí do valor do Kwid E-Tech, porém ainda assim não é o mais barato. E de acordo com a montadora, galera, já são mais de 6.500 pedidos feitos, tá? Nessa pré-venda. Em apenas 3 dias já teve mais de 6.500 pedidos do Dolphin Mini. E agora, galera, depois que eu falei do preço, vamos conversar um pouco mais do design. Vou mostrar algumas fotos para vocês aqui e falar um pouco também do comprimento dele, das dimensões, para saber se vai ser um carro grande, se vai satisfazer ou não. Vamos lá, acompanha as fotos aí. Galera, a gente consegue perceber que ele é um compacto, ele é bem estreito, pequenininho, mas ele tem um tamanho bacana. Por exemplo, o seu comprimento é de 3,78 m, ele é 10 centímetros maior do que um Renault Kwid e 34 centímetros menor que o BYD Dolphin, certo? Ou seja, ele é um pouquinho menor que o BYD Dolphin e mesmo ele sendo pequenininho, galera, ele tem uma ótima distância entre eixos, tá? Que é de uma roda até outra roda, são 2,50 m. Isso aí, galera, deixa o carro com espaço bacana na parte de trás, entendeu? Ou seja, o pessoal que é maior, etc, para não ficar batendo no joelho, ajuda bastante essa questão. E ele é um carro homologado apenas para 4 passageiros, tá? Então não é 5 passageiros. Ele tem uma altura de 1,58 m e uma largura de 1,71 m. Acompanha as fotos aí. Já o porta-malas dele, galera, tem uma capacidade de 230 litros. É um porta-malas interessante. O Kwid, se eu não me engano, galera, tem 240 litros. Então é quase a mesma coisa. O único ponto negativo do BYD Dolphin Mini, galera, é que ele não vem com tampão traseiro, entendeu? Ou seja, original de fábrica, ele não vem com um tampão. Não sei se vai ter a possibilidade de você poder comprar também, mas isso aí deixa a desejar, porque às vezes você vai parar em um local, etc, o pessoal vê a carga lá atrás, pode ser roubado, então tem que ficar meio esperto por conta disso também. Achei um ponto meio negativo. Nessas fotos que eu estou mostrando para vocês, galera, ele também traz uma bolsa com carregador para tomadas convencionais e um estojo com ideogramas chineses, onde se lê caixa de ferramentas. E o que acontece, galera? Dentro desse kit tem esse lance de furos para você remendar o pneu que furar e etc. Porque ele não vem com step e nem pneu de uso temporário. Isso daí é outro ponto negativo. Às vezes você está dirigindo com o carro, furou um pneu, você vai ter que utilizar esse kit para remendar o pneu, etc, para conseguir seguir a viagem. Então, na minha opinião, parece que você está andando de bicicleta, né? Se for fazer aí uma comparação. Na bicicleta você vai lá, troca rapidinho e pronto. Agora, esse daqui no caso teria que ser um step, na minha opinião, certo? Mas não tem. O que eu acho bem interessante do BYD Dolphin Mini, galera, até da BYD, é o seguinte: o acabamento interno dele é muito mais sofisticado que as outras marcas. Vamos dar um exemplo aqui, galera. Comparando com o Kwid E-Tech, que é o mais barato do Brasil, no caso,
A gente vê o interior do Kwid e vê o interior do BYD, na minha opinião, eu prefiro muito mais o Dolphin Mini, entendeu? Dá uma olhadinha nas fotos aí, é um acabamento mais sofisticado, tem uma multimídia gigantesca, isso aí deixa o carro com uma cara muito mais tecnológica do que os outros. E até mesmo, galera, em questão das outras versões, por exemplo, o BYD Mini vai sair por 115.800, certo? Vamos supor que você vai querer comprar o Chevrolet Onix hoje, aspirado, com motor 1.0, a combustão, tudo certinho. O interior dele, é lógico, tem gente que gosta do Onix, beleza, o interior pode ser mais atraente para você. Mas se você olhar o interior, aquela multimídia, o volante, na minha opinião, eu acho o BYD mais interessante para você pegar e comprar, ser mais inovador, digamos assim. Dá uma olhada nas fotos, galera, mesmo assim a gente consegue perceber que os materiais são de boa qualidade, porém, galera, tem bastante plástico rígido. O que eu acho? Não vai ter um acabamento muito interessante, a maioria desses carros aí com plástico duro, essas coisas, mas é bonito. Eu acho que aparentemente eu não vi o carro ainda pessoalmente, mas é um plástico bem rígido que ainda é considerado um acabamento bacana, tá? E também, galera, o pessoal tá falando que os bancos dianteiros são bem parecidos com os dos modelos mais sofisticados da BYD, então é muito bom o formato do banco, tudo certinho, é bem confortável para você pegar e dirigir. Existem diversos componentes que são compartilhados com os outros carros da marca chinesa. A BYD diz que o painel de instrumentos que fica aqui atrás do volante tem uma tela de 7 polegadas, mas existe um truque aí, já que o quadro é composto por uma pequena tela quadrada ao centro. Essa tela, galera, é na onde só vai ter as informações mais importantes, como velocidade e a luz de advertência. Depois, dá uma olhada na foto, a gente tem a central multimídia que possui 10,2 polegadas, que como todo BYD pode ser rotacionada verticalmente. Então ela pode girar, deixar 4 lados, etc. Você pode deixar na horizontal, na vertical. Fica bacana, bem interessante. Isso daí chama bastante atenção. E assim, o que acontece, galera? Serve para você deixar o carro aí, para fazer uma gracinha, mostrar lá como é que é o carro, a tela dele faz isso. O pessoal gosta dessas coisas hoje em dia, né? Aí tem Android Auto, Apple CarPlay também. Porém, galera, essa questão de você conectar o Android Auto ou o Apple CarPlay somente é sem fio com o Android Auto. Se for com o Apple CarPlay, você vai ter que conectar com um cabo, tá? Você não consegue conectar diretamente o Apple CarPlay na multimídia sem o fio, beleza? Aí, galera, assim como o Dolphin, o seletor das marchas fica escondido ao lado dos poucos comandos físicos, certo? Leva um pouco de tempo para encontrá-lo e também não é fácil à primeira vista. Ele fica na lateral do seletor, bem escondido. Depois eu mostro para vocês a foto aqui, tudo certinho. Aí também tem alguns pacotes de segurança e conforto, que vai ser no caso aí assistente de partida em rampa, sensores de estacionamento traseiro, controle de cruzeiro, sistema de monitoramento da pressão dos pneus e o que a maioria desses carros hoje em dia tem, né? Isso aí é um padrão já, a maioria estão vindo assim. Interessante é o controle de cruzeiro, piloto automático, essas coisas que é legal. E agora, galera, vamos falar um pouco, antes de falar da autonomia desse carro, quanto que ele vai rodar, como que é aí o desempenho dele, motor, o torque, cavalos de potência, vamos falar sobre a garantia dele. Galera, é algo que muita gente está com medo, está reclamando também, porque existe o seguinte, a BYD anunciou e ele vai ter, galera, 5 anos de garantia, ou seja, o carro, motor do carro é 5 anos de garantia ou 500 mil quilômetros, o que chegar primeiro, entendeu? 5 anos ou 500 mil quilômetros. E a bateria do carro vai ter 8 anos de garantia e quilometragem ilimitada. Então não importa quanto que você rodar com o carro, se o seu carro tiver, sei lá, 700 mil quilômetros e tiver dentro desses 8 anos de garantia, a sua bateria ainda vai estar na garantia. Porém, já o motor do carro não. Por quê? É 5 anos ou então 500 mil quilômetros rodados. Agora, vamos lá. O que algumas pessoas estão falando, galera, é o seguinte. Tem algumas peças do carro que não são 5 anos. Vou dar um exemplo, galera. Se você pegar um carro, um Hyundai HB20, a maioria das peças do carro, a garantia é de 5 anos mesmo. Então, qualquer coisa que der um problema, a multimídia, vou dar um exemplo aí, alguma coisa no computador de bordo, sabe? Essas coisas que pode ocorrer de dar um problema, você pega e tem 5 anos de garantia. Você vai chegar lá na concessionária, a fábrica vai ter que te reembolsar. Já o BYD, galera, do Dolphin Mini, estão falando que algumas peças, eu não sei ao certo quais são, vai ter aí apenas 1 ano de garantia, outras 2 anos, não são 5 anos o carro inteiro, beleza? E tem outro ponto, galera, o que assusta um pouco o pessoal de comprar um carro elétrico hoje é a questão da bateria. A bateria é algo muito caro e vamos supor, você vai utilizar o carro, beleza, durante 8 anos está na garantia a bateria, aconteceu alguma coisa, beleza, está na garantia, beleza, coloca outra bateria. A questão é, depois desses 8 anos, vamos supor, você utilizou o carro aí, 8 anos, você vai revender.
O que vai acontecer com esses carros é algo assim que não vai ser tão interessante, não vai ter um comércio bacana, porque ninguém vai querer comprar um carro que pode começar a apresentar defeitos na bateria, sendo que a bateria é muito cara. Ou seja, você vai vender um carro, o BYD Dolphin Mini, entendeu? Na época, depois de 8 anos já vai ter a desvalorização, porém, todo mundo que for querer comprar esse carro seu vai ter que tomar cuidado com a bateria, que vai começar a apresentar problemas e se tiver algum problema vai ter que pagar um preço bem caro. Então isso daí seria o pós-venda futuramente desse carro aqui. Lógico, galera, você vai ter 8 anos de boa, isso aí é interessante pra caramba, você ter 8 anos com a garantia da bateria. Legal, muito bom esse ponto aí da BYD, porém vamos pensar depois aí também que não seria algo tão interessante. Muita gente está falando isso, que pode ser que futuramente seja algo ruim, aí você revender um BYD, não terá um comércio bacana, por exemplo, revenda e etc. Mas lógico, você que está querendo comprar um carro elétrico agora, se você for perder dinheiro daqui 8 anos, vai compensar a questão da economia que você fez de combustível e o conforto que você teve de dirigir um carro elétrico, né? Falamos da garantia, agora vamos falar da autonomia desse carro, galera. A autonomia declarada dele é de 280 km, ou seja, você consegue dirigir um tanto legal, lógico. Vamos supor, eu aqui na minha região, se eu for para a praia mais perto aqui é 300 km, galera. Ou seja, eu não ia conseguir chegar na praia com uma bateria só. Eu ia ter que parar em algum posto, fazer a recarga para depois continuar a viagem. Isso é um ponto negativo do carro elétrico. Vamos dar um exemplo aí, galera. Se você está viajando, você tem que parar, ficar um tempo lá no posto, esperar para carregar para continuar a viagem. Então isso aí seria meio chato. Uma viagem de 500 km eu já não consigo fazer com esse carro, teria que parar também, entendeu? Então isso daí seria um ponto meio negativo. A vantagem do BYD Dolphin Mini, galera, seria para você que mora numa cidade, entendeu? São Paulo, por exemplo, tem bastante trânsito, em todo lugar vai ter uma recarga, você vai pegar, vai almoçar, para o carro, já está recarregando e etc. Isso aí é legal. Agora você, vamos supor, vai fazer viagens longas durante aí na estrada, essas coisas, talvez não compensaria você comprar um carro elétrico por conta disso, que aí você vai perder muito tempo na estrada carregando. Agora, como eu falei, na cidade seria bem viável, seria bem interessante você ter um BYD, ainda mais que ele é menorzinho, bem compacto, bacana para você fazer baliza, para você dirigir, não é um carro tão ruim, né? Ele atinge a velocidade máxima de 130 km por hora, então a gente percebe também que ele não é aquele carro potente, não é tão forte igual os outros, ele é bem fraquinho, né? Uma viagem no asfalto até no máximo 130 km por hora. Conseguimos perceber que ele não vai ter aquela velocidade bacana, aquele torque para fazer uma ultrapassagem, é um carrinho menorzinho, né, galera? Ele faz de 0 a 100 em 14,9 segundos, bacana, interessante, igual um outro carro, digamos assim, 1.0, etc. E vai ter as 3 opções para você dirigir: normal, econômica e esporte. Então você vai ter, se quiser deixar ele um pouquinho mais ágil, coloca o modo esporte, vai gastar mais bateria, mas você consegue dirigir o carro aí mais bacana, tá bom? A potência dele é de 75 cavalos, ou seja, a mesma potência, digamos assim, com o Volkswagen Gol, galera, com aquele motor antigo 1.0, 4 cilindros, ou então a mesma potência com o Onix, nessa faixa. Então ele é aquele motorzinho, digamos assim, 1.0 bem fraquinho, tá? E eu acho interessante ele para você utilizar na cidade. Você vai economizar bastante combustível, vai ter um carrinho interessante ali para você carregar em qualquer lugar, é bem legal. O torque seu é de 13,7 kgfm, então conseguimos perceber que não é aquele torque gigantesco, é bem de um carro fraquinho, tá? E o tempo de recarga desse carro de 30% e 80% é de 30 minutos, tá? Ou seja, meia hora. Se você está com 30%, vai carregar até 80%, é meia hora que você vai levar esse tempo mais ou menos. Isso em um carregador rápido, que é conhecido como aquele DC, então que tem a carga rápida. É isso que eu falei, galera, você está dirigindo, está indo para a praia, chegou a 30%, você vai ter que carregar. Você tem que achar um posto que tenha ainda a carga, que seja rápido a carga, e aí você tem que esperar mais ou menos meia horinha para carregar até 80% e você seguir viagem. Isso, na minha opinião, é um ponto negativo aí para você viajar. Tem vários indícios aí de pessoas que compraram um carro elétrico, foi viajar, a autonomia acaba no meio do caminho, não tem lugar para carregar, perde aí uma viagem que era para fazer, tipo, vamos supor, em 4 horas, acaba levando aí, sei lá, 8 horas de viagem, porque você não acha, aí fica lá parado com o carro, ou então, sei lá, de 4 horas leva 6 horas para você fazer a viagem. Tem os pontos positivos e os pontos negativos. Mas enfim, galera, eu acho, de início, vai ser bacana. O carro elétrico está chegando com bastante força aí, a BYD está vindo aí muito forte, abaixando o preço dos carros, entendeu? Geralmente, para você ter antigamente um carro aí elétrico, era muito mais caro, agora já está sendo uma realidade melhor para a gente.
entendeu? E na minha opinião vai compensar para você que mora na cidade grande, por exemplo, São Paulo, Goiânia, essas cidades assim bem grandes, para você conseguir carregar a bateria quando você parar para almoçar, para você ir no shopping, você sempre vai parando, vai na academia, carrega. Em cidade do interior, digamos assim, é mais difícil. Por enquanto a gente nem encontra muitos pontos para carregar, certo? E para viajar, se você for uma pessoa que vai viajar bastante com o carro, na minha opinião, não recomendo você comprar ele, porque aí você vai ter uma autonomia somente de 280 km. Aí depois disso você tem que achar ainda um ponto para carregar, certo? Enfim, galera, bacana, bem interessante. O preço não foi aquilo lá que todo mundo esperava, mas ainda é bacana, tá barato assim, digamos assim, para o carro elétrico. Tá chegando cada vez mais e tenho certeza que mais pra frente vai vir um pouquinho mais barato esses carros, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal para ajudar o nosso crescimento aqui, que é muito importante pra gente. Valeu e até a próxima!